Vieira, sou assessora de imprensa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará e estamos apresentando mais um episódio do CRCCE Cast, um podcast preparado para você, contador, você, contadora, estudantes de ciências contábeis. Para o quê? Para que vocês fiquem por dentro de tudo o que acontece na sua área, na nossa área. Eu sou jornalista, mas eu brinco que daqui para o final, daqui para os próximos anos, eu estou entrando na contabilidade de tão apaixonada que eu estou pelo universo dos contadores e das contadoras. E hoje no CRCCE Cast, inclusive em ambiente diferente, né? Vocês vão perceber aí, e também nas divulgações, estamos aqui no Expert Space, um espaço que trata 100% de inovação aqui no Ceará, né, em plena Avenida Dom Luiz, Fortaleza, Ceará. Agradecer aí a parceria ao Paulo e ao Fernando, que tão gentilmente cederam esse espaço para estes novos episódios do CRCCE Cast. E hoje vamos falar sobre um assunto bem sério, hein? Perícia e administração judicial. E para isso estamos aqui com o presidente da Comissão de Perícia e Administração Judicial do nosso conselho, Alex Andrade. Alex Andrade, além de ser nosso presidente nessa área, ele é também contador, bacharel em Direito, empresário contábil e um dos maiores especialistas aí da área de perícia e administração judicial do nosso estado, percorrendo o Brasil todo como administrador judicial em diversas empresas. Alex, seja bem-vindo e já aproveito, além de você dar as boas-vindas, me conta como foi que você, de contador, se especializou em um assunto tão específico? Então, Mônica, essa profissão é uma profissão muito bonita, pouco valorizada no sentido do mercado, mas é uma profissão que demanda muito conhecimento, muita dedicação, muito amor, tá? Eu vou contar um pouco da minha história, até para a gente dar um início, um meio e uma continuidade. Então, eu sou contador, como já Sabinho falou. A nossa profissão, ela é uma profissão realmente um pouco desgastante, no sentido de muita dinâmica, no sentido de muitas mudanças, legislação muito rápida, e aí a gente precisa realmente se atualizar. Bom, como foi que eu cheguei até a perícia e até a administração? É uma questão de amor, é uma questão de você saber que essas duas atividades, elas salvam vidas, elas salvam empresas, ela dá um sentimento interno onde a gente consegue realmente vislumbrar no rosto das pessoas. Imagine só, o magistrado passa para você pede uma orientação para que ele consiga dar uma decisão. Veja a responsabilidade que você tem como perito e como AJ para dar um norte para aquele processo. E o magistrado, em cima daquela informação balizada com informações técnicas, informações documentais, enfim, ele vai decidir. Olha só o grau de responsabilidade que você vai ali decidir um processo, uma vida, uma família, uma empresa. Então, a gente vê no dia a dia que as pessoas olham para o AJ, olham para o perito como assim, não digo um Deus, mas como uma pessoa que está ali com o teu processo aberto, disponível para decidir. Entendeu? As pessoas ficam alegres de saber que ali o AJ, ele está sendo os olhos do magistrado. Ele está ali dando a chance, a segunda chance que a legislação lhe permite. Então, imagine só o sentimento nosso profissional em externar, em dar essa confiança e dar essa fortaleza para as pessoas que estão ali depressivas, depois de uma pandemia, depois de uma crise, e aí todos os seus recursos foram totalmente exauridos. Então, o profissional, ele fica ali com um ego de satisfação, de alegria.
de contribuir, fazer com que aquele empresário seja o seu gestor, porque o AJ, ele tem essa prerrogativa de indicar um novo gestor e não ele entrar naquela seara de ser um gestor, tá? Então, é isso que nos traz a ter o amor pela profissão de administrador judicial, tá? A legislação, a gente tem uma equipe toda por trás, uma equipe de calculistas, uma equipe de advogados, uma equipe de contadores também, aonde eles dão suporte para que este administrador ele seja os olhos do juiz. Ele venha dar os seus relatórios, os seus laudos, balizado com informações reais. E aí, os credores ficam satisfeitos, ficam confiantes de que o trabalho vai ter um resultado positivo. E toda aquela situação vexatória, de pessimismo, se reverta com aquela administração sucessora. Perfeito. E aí, Alex, dá para ver realmente aí, né, o brilho nos olhos, né, a paixão pela atividade. Ele gentilmente, né, eu disse, Alex, você já está, né, há algum tempo no mercado. Eu estou um pouquinho mais de 20, 25 anos. Poxa, é uma jornada aí muito grande. Mas aí, curiosidade, para ser perito e administrador, né, o AJ, né, administrador Sim. judicial, ele precisa obrigatoriamente ser contador ou pode ser só advogado? Tem que ter os dois, um advogado pode exercer? É interessante até a gente entender como foi que você buscou aí essa especialização. Verdade, Mônica. Até você falou aí da sigla AJ, mas nós, contadores, nós temos uma mania de ser muito resumidos. Até mesmo o linguajar e a escrita nossa, ela vem a se restringir a siglas, tá? Mas eu vou sempre me reportar como AJ. Então, para ser um perito e para ser um AJ, se faz necessário de estar regulamentado junto ao seu conselho. Pode ser um administrador, pode ser um advogado, pode ser um contador, um economista, um médico, um dentista. Enfim, a perícia, ela não se restringe somente ao contador. Imagine só um tradutor. Ele tem que estar habilitado, conhecer aquela língua. Imagine só um perito grafoscópico. Ele tem que ter a expertise dessa área. O que é um perito grafoscópico? É aquela pessoa que identifica a falsidade daquele documento, daquela assinatura. Muito bem. Tá? Uhum. Então, imagine esse mundo da perícia, um mundo gigante. Mas, no seu caso, né, a sua especialização foi justamente na área de ciências contábeis. Eu sou especialista, eu sou bacharel em ciências contábeis, sou bacharel em direito, eu tenho algumas especializações na área de auditoria, na área de perícia e administração judicial. É importante que este profissional tenha esta transdisciplinaridade, né? Sim. Busque realmente de várias ciências para poder ser mais completo. Eu, às vezes, até me policio, porque a figura do administrador, do perito, ele tem que estar sempre limpa. Não só de cheiro, de beleza. Até porque eu sou um pouco estragado, assim, pela idade, né? Mas, assim, o perito e o AJ, ele tem que transmitir uma confiança. Não tem aquele ditado que a primeira imagem é o que fica? Sim. Pois então, se eu chegasse aqui para você, tá? De bermuda, de tênis... Como é que, né? Ele vai periciar a minha empresa, entendeu? né? Então, esse aí é o primeiro perfil para a gente ser um AJ, para a gente ser um perito. Se portar, falar bem, escrever bem, enfim, ter um bom ciclo de amizade. Então, isso aí já faz parte. Perfeito. Já faz parte. Não tirando o mérito daquelas pessoas que têm vícios, mas que para um juiz, um magistrado, para uma parte, uns advogados, porque a gente vai tratar com pessoas do nível superior, né? Pessoas que são autoridades, respeito, que a gente merece respeito, né? Uhum. Então, isso daí já é uma característica que filtra bastante. Uhum. Tá? Alex, aí me fala, né, a partir dessa ótima explanação que você fez em relação
ao papel, né, da perícia e da administração judicial, me fala um pouquinho sobre o porquê de uma comissão dentro do Conselho Regional sobre esse assunto e como é que a comissão atua, né, com o mercado, enfim, qual é o papel dela? Fala um pouquinho aí aqui do papel da comissão, você como presidente, e também me responde, já aproveito, e me responde, são quantas pessoas, além de você, que estão aí fazendo parte da comissão? Mônica, as tuas perguntas, elas empolgam. Muito obrigada. É porque é o seguinte, o Conselho, essa gestão particularmente, eu posso dizer assim que eu estava guardado. Mas graças a Deus que as coisas mudaram, a gente entrou numa nova formação, uma nova estrutura. Então, o que acontece? O AJ e o perito, ele precisa dessa estrutura, desse apoio para poder atuar. A nossa profissão, ela realmente a perícia e a administração judicial, ela teve silêncios durante muitos anos. Eram profissionais escolhidos a dedo. Situações pontuais. Preferências. Hoje não. Hoje a nossa comissão, graças ao conselho, a gente está envolvendo profissionais multidisciplinares. Veja que a nossa comissão, ela não só tem contadores, ela tem administradores, ela tem advogados, ela tem profissionais de outras áreas também, economistas. Ou seja, um recorte do que isso. Hoje é o mercado em relação à sua área. Exatamente. Eu, na previdência, ou melhor, na presidência, eu tentei fazer chamar os colegas de outras profissões, até porque para a gente trocar ideias, trocar conhecimentos. São coisas necessárias para que a perícia e a administração judicial prospere. Ela tenha uma interação. Eu faço votos que eu possa chamar para a comissão um magistrado. Por que não? Qual é o problema? Nós temos na nossa norma possibilidade de ter percentual de outras profissões entrar na nossa comissão. Isso graças ao nosso Conselho Regional de Contabilidade. Uhum. Ele está sendo muito atuante, muito atual, muito aberto, chamando todos. Nada de divisão. É uma união, está estampado na internet, está estampado no rosto de cada um daqueles da diretoria, da presidência, dos conselheiros, enfim. São pessoas maravilhosas que estão realmente revolucionando a nossa profissão, a nossa categoria. E só quem agradece é a população. Uhum. E aí, nessa comissão, só para também a gente deixar ainda mais específico, nessa comissão, além da união de diversos profissionais, é um feito praticamente assim, super inovador, né? Porque, poxa, se eu estou no conselho de contabilidade, eu só vou chamar especialistas, contadores especialistas naquela área. Então, isso também é inovação, né? Já que estamos aqui num espaço, né, de inovação, aqui no Expert Space, também é uma inovação. Além desta união de várias, né, de várias especialidades dentro de uma só presidência. O que vocês levam ao mercado? Vocês buscam o quê? Se aperfeiçoar ainda mais, trocar conhecimentos? Fala um pouquinho desse dia a dia da comissão. Então, nossa comissão, onde eu estou na presidência, Marcelo Avelino é o vice-presidente, inclusive pretendemos chamá-los aqui, até porque é um belo profissional. Nossa comissão, nós temos reuniões mensais. Essas reuniões a gente pautua programação de lives, programação de cursos, tá? E discussões internas em determinados temas. Então, a gente trata esse assunto e leva para o próprio fórum, para o próprio magistrado, os nossos anseios, as nossas necessidades de nos atualizar. Até porque existem situações onde, às vezes, acontecem problemas do sistema, que bloqueou o cadastro de um colega, que bloqueou, ou está dificultando um cadastro de novos peritos, exigência de documentos que são grandes. A nossa situação, em termos de manter como contador, como perito ou como AJ,
ela demanda essa equipe para poder manter esse nosso cadastro. A gente tem que ser uma pessoa totalmente polida, totalmente vigiada, certo? Em termos de certidões. Então, me preocupa muito um colega, ou até mesmo eu, ter uma negativa, de repente um IPVA que você paga, aí o seu nome vai lá para o CADIM, entendeu? Isso é importante. Ou seja, o nome do perito ele tem que ser ilibado mesmo, né? Tem que ser extremamente limpo até para poder apontar as possíveis falhas do outro. Né? É importante, Mônica, que o profissional, ele ao se reportar ao magistrado ou alguma parte, que ele tenha no seu bolso, tenha no seu currículo todas as certidões, sem exceção. Até porque ele vai chegar lá não só com um cartãozinho digital, né? Ele vai chegar lá com certidões que atestam a sua limpeza, a sua integridade, quem é você. Um currículo bem feito, uma foto bonita, assim, melhor do que a minha, né? Então, é uma situação em que o profissional ele tem que ter esse zelo, ele precisa ter para ele transmitir confiança, credibilidade. Imagine só você deixar a chave do seu carro, a chave da sua casa para um terceiro que você nem conhece, você viu num cadastro, no sistema de peritos, em vários tribunais. Entendam que não se trata do cadastro a nível Ceará, é um cadastro que está disponível no Brasil inteiro. Eu posso chegar e fazer um trabalho desse lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, lá no Amapá, enfim. É um cadastro público, aonde eu, como um profissional qualificado, de uma situação totalmente sem manchas, e eu tenho um exemplo, eu tenho trabalhos que eu realizei, e isso me dá realmente uma credibilidade. Perfeito, perfeito. Que é o que a gente chama aí no marketing e na marca pessoal de reputação. Quem tem reputação, quem tem autoridade no assunto, domina o mundo. Estamos aqui nos nossos minutos finais, Alex, mas eu quero lhe fazer mais uma pergunta, até para a gente já ir concluindo aí o nosso bate-papo. Pandemia e atuação do perito e do administrador judicial. O que era antes e o que ele precisou mudar neste período que a gente ainda está também bem conturbado. Responda isso para mim e já faça aí suas considerações finais. Olha, Mônica, essa pandemia realmente, nós profissionais, contadores, peritos, a Jota, a gente sofreu bastante. Até porque os processos eles pararam em um determinado momento. A gente se depara, Mônica, com profissionais chorando, empresários que ali tem idade para ser o pai da gente, um avô, que está ali descendo lágrimas, e a gente está ali do outro lado, não como a intenção de absorver ou de dar uma solução imediata, mas a gente ficou realmente numa situação bem delicada, tentar contornar, dar uma luz para aquela família. Quando eu falo família, eu não falo no pai, na mãe, no filho só, não. Claro que está nesse contexto. Eu falo da família empresa. Eu falo do vizinho. Então, são essas pessoas que a gente está ali vendo que elas estão ali sendo um fruto de uma prisão que ficou trancada em casa, e eles vêm com esse sofrimento. E além de tudo isso, vocês também tiveram que se renovar, né? Não é nem inovar, se renovar, né? Porque vocês que faziam aí muitas perícias, muitas atuações, acredito eu, presenciais, né? Com a pandemia, houve essa flexibilidade das perícias aí digitais, online, né? E vocês ainda estão passando por isso, e é uma coisa que não volta, né? Assim, vai se tornar híbrido, enfim. Imagine, Mônica, que a gente tinha 1 mês, 6 meses para poder ser intimado de um determinado processo. Hoje a gente tem poucos minutos. Uhum. Chega um e-mail para você, chega um WhatsApp para você, dizendo que tem uma intimação para o seu nome e que você tem 5 dias para apresentar a sua proposta de honorários.
Você vai, nesse momento, ler o processo, fazer um resumo, fazer uma petição e ali quantificar os teus honorários, a hora de trabalho, em 5 dias. Veja o desafio que é este profissional. Tá? Se você foi nomeado AJ, ou melhor, um perito, e vai apresentar um laudo de constatação, você tem 5 dias para se virar, viajar, encontrar ali o magistrado tomar a decisão. Veja o grau de responsabilidade que você está observando. Ou Entendeu? seja, também tiveram que fazer aí a chamada gestão do tempo. Alex, realmente já estamos finalizando aqui. Quem quiser mais informações sobre a comissão, sobre o próprio Alex, conta pra gente como é que a gente faz para ter acesso aí à comissão de perícia. Então, Mônica, a nossa comissão, a gente está no site do próprio CRC, Certo. tem os contatos, tem as nossas informações. Tem o meu privado também, que a gente divulga e normalmente com a autorização do conselho e a gente submete a avaliação daquele profissional para entrar na comissão. E isso, após daí, é que a gente faz a nomeação, o certificado é gerado e a pessoa entra na nossa comissão. Mas eu gostaria das considerações, agradecer a oportunidade, agradecer mais uma vez o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, que nos oportunizou esse momento tão especial da gente estar aqui externando. A comunidade de peritos e administradores está muito feliz hoje, tá? Porque não tínhamos. A verdade é que a gente não tinha, mas agora temos. Ótimo, tá? muito bom. Agradeço a Deus também pela oportunidade. Alex, boas viagens, né? Já que você é um profissional que percorre aí o Brasil afora, boas viagens para você, muito sucesso na sua jornada profissional e também com a comissão. Um abraço a todos que compõem a comissão. Parabéns pela iniciativa também, porque a gente sabe que nós somos profissionais aí de mercado, a gente sabe que também dedicar tempo ao conselho, a entidades, quer dizer o quê? Que vocês estão valorizando ainda mais a profissão de vocês e este é um importante caminho. Quero também agradecer aqui a sua audiência e dizer que este podcast ele vai ser veiculado nas principais plataformas de streaming, também no YouTube do Conselho Regional de Contabilidade. Agradeço a você, agradeço também a todo o time de comunicação que dá esse suporte aqui para transformar o nosso CRCCE-Cast em um ótimo canal aí para você, contador, contadora e estudantes de ciências contábeis. Meu forte abraço e até a próxima.